Vamos começar de novo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos lá, né? O tema da gente é a importância da psicoterapia para pessoas com esclerose lateral amiotrófica, né? Esse é o tema de hoje. Pronto, todo mundo aqui, até a Sueli está aqui, que bom vê-la, Sueli. Tamara, tá tudo certinho? Estou agora no lugar certo, tudo maravilha? Ai, Tamara, são seus corações que estão subindo aqui, que agora que eu estou vendo que sobem umas coisinhas aqui, são corações, que maravilha! Mas estou feliz por estar aqui aguardando as perguntas de vocês. Ótimo, estão todos no grupo. Então, vamos descer aqui mais um pouquinho. Adilson, você está sem o som ainda? Estou falando alguma coisa agora, Adilson. Responda-me se você está com o som. Gente, mil desculpas pelo erro, tá bom? Mil desculpas. Mas vamos lá. Alguém sabe o que é psicoterapia? Alguém que não seja da área da psicoterapia, evidentemente. A área da psicologia. Estou falando, Adilson. Você está me ouvindo? Zita está me ouvindo? Silvânia, Ivani, Marcinha, Marilisa. Nossa, tem bastante gente aqui. Vamos voltar ao nosso grupo. E Lenita, Inês. Alguém me perguntou, a Raquelice, de quanto... Ah, que ótimo, Adilson, que está ótimo o som, que bom. A Raquelice fez a seguinte pergunta, em quanto tempo a psicoterapia? Eu costumo falar psicoterapia por ser psicóloga, né? Então, o termo correto é psicoterapia. Terapia é uma palavra, um termo usado para todas as áreas, as profissões da área da saúde, a ação profissional do terapeuta, não é? Que é o tratamento. Então, vamos dizer, tratamento das questões psicológicas, a psicoterapia, num resumo assim, bem curtinho mesmo, né? Então, de quanto em quanto tempo? Em linhas gerais, as sessões são semanais, né? Dependendo da área, da abordagem que o profissional trabalha, pode até ser 2 vezes por semana. E também, dependendo do que for acordado entre o profissional e a pessoa que ele vai atender, né? Tem pessoas que só podem vir ao consultório, por exemplo, quinzenalmente. Tem pessoas que o psicólogo vai até a casa dela semanalmente, né? Então, tudo isso é acordado, mas, assim, o mínimo, eu diria, o período ideal é que seja 1 vez por semana, ao menos. Certo, Raquelice? Vamos ver se eu respondi. Lúcia Vasconcelos, a Jennifer, a Alessandra Monteiro. Gente, é muito bom estar com vocês aqui. Vamos ver. Vamos ver mais perguntas aqui. Elizabeth. Oi, Elizabeth, que bom te ver. A Jane continua firme aqui também. Sérgio Henrique Mendes, a Gabriela de Castro. Nossa, tem muita gente maravilhosa aqui. Sérgio Henrique Mendes. Só estou aguardando as perguntas. Ok. A Marilisa Pinheiro fazendo uma pergunta muitíssimo importante. Por que o psicólogo disse que não podia atender meu irmão pelo fato dele não falar, não ter como falar? Vamos dizer o seguinte, essa é uma dúvida que perpassa muitos psicólogos, porque o trabalho do psicólogo, a priori, ele está ligado à fala, à linguagem, e quando a pessoa não fala, o psicólogo não trabalha. Não, ele trabalha, ele vai atender sim, né? Alguns psicólogos talvez não tenham experiência em trabalhar com pessoas que perderam a fala. Então, o que vão fazer? Vão indicar para um profissional que trabalhe com pessoas que não estão falando. Por quê? A pessoa pode não estar falando, mas ela se comunica. Pode acontecer? Pode acontecer.
nos casos da esclerose lateral amiotrófica, de pessoas que estão doentes já há alguns anos, né, 20 anos, 15 anos, algumas pessoas podem sim perder o movimento do globo ocular. Hoje nós sabemos disso. Logo que eu comecei em 2001, lá no setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, constava na literatura, e nós víamos isso, que o globo ocular, ele não parava de funcionar, a musculatura permanecia intacta. Hoje, as pessoas com esclerose lateral amiotrófica estão vivendo muito tempo e com qualidade de vida. Por quê? Porque hoje o diagnóstico é feito muito mais rapidamente do que em 2001, que levava-se 4 anos para se conseguir fechar esse diagnóstico. Os profissionais estão mais tarimbados, conhecem, sabem o que fazer, qual o tratamento, como seguir o tratamento, como seguir com o cuidado com a pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Aí tem aparelhos respiratórios melhores, quer dizer, tudo está muito melhor, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje não acontecia em 2001. Estamos falando assim, com tantas pessoas de vários lugares conectados pela internet. Quer dizer, não tinha. Naquela época nós tínhamos o e-mail, o Orkut, talvez, algo assim. Mas não tínhamos essa facilidade de comunicação virtual, que é real, que temos hoje. Então, o que acontece, Marilisa, isto, mesmo que a pessoa não esteja se comunicando via olhar, nem verbalmente, nem por meio da tabela, digamos que nem por meio de nenhum meio tecnológico, o psicólogo tem o que fazer, sim. O tratamento, a psicoterapia, ela pode acontecer, sim. O que é prioritário? Que as duas pessoas estejam disponíveis para isso. E essa disponibilidade não é só a disponibilidade de tempo, né? Mas é uma disponibilidade interna, de dentro para fora, de verdade, para que aí aconteça o trabalho do psicólogo e para que a pessoa como ela tenha um resultado saudável, né? Isso é muito importante. Então, Marilisa, espero ter respondido, mas assim, foi uma pergunta brilhante. Eu escuto muito essa pergunta, é muito comum, mas assim, o psicólogo, aí vai um recado para os psicólogos. Às vezes a pessoa não conhece, não consegue trabalhar, às vezes o profissional não tem condições, não quer. Ele pode escolher, então ele vai fazer o quê? Vai indicar ou vai pedir ajuda para um profissional que tenha mais experiência na área, mas nesse aspecto, com doenças neuromusculares ou com pessoas com esclerose lateral amiotrófica especificamente. Então, quando vocês, Marilisa, chegou alguém, algum psicólogo e falou assim, eu não posso trabalhar com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, porque ele não fala. Tudo bem, né? Eu não posso trabalhar. Não é que não existe meio do psicólogo trabalhar com pessoas que não estejam falando. Não, né? Mas o profissional pode não querer, não conseguir, não saber, e tudo bem. Vamos buscar alguém. Então, assim, sempre existe... Gente, quando há vida, há o que fazer. A pessoa está viva, há o que fazer. O psicólogo, ele pode descobrir, pensar junto com a pessoa, muitas formas de desenvolver o seu trabalho com uma pessoa que não está falando. Em último caso, que não esteja se comunicando, né? Existe uma diferença muito grande, não falar e não se comunicar. Vocês sabem disso. A pessoa com ela se comunica pelo olhar, com as tabelas visuais, se comunica por meio do TOB ou outro aparelho. Eu me lembro de uma ocasião, numa reunião da Abrela, há muitos anos, me lembro até da pessoa com ela e me lembro da irmã,
quando alguém falou, olha, que jeito que vocês estão conversando, porque a minha irmã não está mais falando, tem alguém que tem um meio diferente de falar, ou que possa me ajudar? A pessoa estava pedindo ajuda. E aí essa pessoa estava, inclusive, com o aparelhinho, que agora eu não lembro o nome, mas são aqueles marcadores de preço no supermercado. Enfim, que aparece, tem o visor e aparece palavra. A irmã dela se comunicava por meio desse aparelho, né? Que eu esqueci o nome agora, mas vocês devem saber. Ou seja, sempre é possível manter contato, manter o encontro, manter a comunicação com a pessoa. É muito triste não poder expressar o que se pensa. É muito triste. Se nós fizermos um pequeno exercício de empatia e tentarmos nos colocar no lugar da pessoa que perdeu a fala, nós vamos ver que não é fácil, né? Agora, o que é mais difícil? Querer adivinhar o que a pessoa está pensando. Isso é terrível. Isso não pode ser feito, não deve ser feito por ninguém, né? Porque a pessoa está pensando algo. Nós vamos descobrir o que ela está pensando porque ela vai expressar. Se ela não está, se ela perdeu a fala e perdeu a comunicação visual, nós vamos ver, vamos observar um pouco mais e ver quais as possibilidades de comunicação, quais os movimentos ainda estão preservados. Às vezes é um movimento muito sutil, como uma pessoa que eu atendi, ele tinha um leve movimento no lábio, mas muito leve. E a gente se comunicava por ali, dessa forma, né? Vamos ver outras perguntas. Marilisa, espero ter respondido. A Débora aqui também. A Alessandra Monteiro disse, a psicóloga me deu alta. Alessandra, suponho eu que tenha sido um acordo ou uma comunicação entre vocês duas, né? A alta do trabalho, do tratamento, da psicoterapia, é muito difícil ela ser dada apenas pelo psicólogo. O psicólogo chega e fala assim, você já está de alta, você está muito bem, não precisa. É difícil. É um encontro, né? O trabalho do psicólogo em psicoterapia é um encontro entre pessoas. Então, é como se, silenciosamente, fosse ficando evidente que a alta está para ser dada, né? E o próprio paciente pode falar, olha, eu estou bem, resolvi isso, resolvi aquilo, tal, estou bem, eu me considero de alta. E você, psicólogo, o que você acha? Né? Eu falo, não, realmente isso, aquilo, olha, tá redondo. Então vamos lá, né? Então é muito difícil acontecer isso de um lado só. Né? O trabalho, a decisão é do psicólogo, é verdade. Mas existe um encontro, que esse encontro é muito sagrado. É muito, não, ele é sagrado. É um encontro entre pessoas, entre uma pessoa que estudou para compreender a outra nesse aspecto da vida, né? E a outra pessoa está buscando ajuda, como eu falei lá no comecinho, na outra página. Então, veja, esse encontro, muitas vezes, ele fala sem som, né? É um encontro que pode até ser silencioso, e as pessoas conseguem empaticamente se entender, pensando nas pessoas com esclerose lateral amiotrófica. E a alta, e pelo menos assim, a minha forma de trabalhar, né? Formas e formas de trabalhar. Mas quando eu estou com uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, eu não dou alta para ela, eu sozinha, eu decidi que você está bem. Não, é um trabalho conjunto mesmo, tá? Ok? Vamos ver se tem mais... não sei se vocês conhecem a Gina, mas a Gina é uma... Olha, a Dilson, eu ia falar uma pessoa, ela não é uma pessoa.
A Gina é a cadeira de rodas do senhor Adilson Custódio. Vocês sabiam disso? Ele disse que ele está com a Gina, então eu tive que falar da Gina. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso essa colocação do Adilson aqui não é um simples comercial de cadeira de rodas, não é? Sabe o que é? Veja, o Adilson, ele precisa da cadeira de rodas, como muitos outros pacientes. O fato dele nomear essa cadeira é como se ele se encontrasse mesmo com ela. Por quê? Porque ele vai depender dela para caminhar, para se movimentar, para se cansar menos, né? Ele vai precisar dela. Então, é legal nomear. É bom fazer as pazes com aquele objeto que vai te ajudar. Vamos dizer assim, vai ser extensão de você, né? E é importante nomear. É por isso, olha, vou aproveitando aqui o Adilson e a Gina, eu vou fazer uma parte aqui muito importante, eu acredito importante. Isso fica para vocês, para os pacientes, para os familiares, para os profissionais. Quando chegou o paciente no meu consultório, vamos supor que eu sei que os profissionais que lidam diretamente com as pessoas com esclerose lateral amiotrófica não fazem isso, mas às vezes uma pessoa desavisada pode fazer. Então, chegou o paciente no consultório, veio com a esposa, o marido, e vamos dizer que o paciente é o filho. Aí, o que acontece? O profissional se dirige ao pai ou à mãe e é como se o paciente não estivesse aqui. Talvez essa pessoa com esclerose lateral amiotrófica não esteja falando. Sim, mas ela está escutando, né? Ela pode responder de alguma maneira, pode balançar a cabeça, ela pode estar em condições de movimentar o pescoço. Então, veja, mesmo que ela não esteja em condições de movimentar o pescoço, ou de falar, ou de balançar a cabeça, a atenção é para ela. A pergunta é feita para ela, porque é ela que é a pessoa que está com a enfermidade naquele momento. Ela é o paciente, ou o cliente, como vocês quiserem. Tá? Eu fiz uma parte aqui. Não sei nem se ficou bem claro para vocês. Tem uma pergunta aqui, vou responder a de cima primeiro, né? Gente, se por um acaso eu pular alguma pergunta, por favor, escrevam novamente, me mandem por e-mail, mandem para a Associação Procura, por favor. Eu não deixo de responder normalmente as perguntas, mas às vezes, no dinamismo que esse movimento tecnológico todo nos proporciona, às vezes a gente acaba não enxergando. Então, aqui o Carlos fez a seguinte pergunta: em que momento devo procurar um psicólogo? É uma pergunta difícil, parece fácil, mas não é, uma pergunta difícil. Pode ser no momento que você se sentir extremamente sozinho, solitário, não tem com quem conversar as suas questões pessoais. Aí você pode procurar, talvez seja o momento, né? Por exemplo, a pessoa recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. É um momento, sim, é um momento de ir buscar ajuda do profissional psicólogo. Por quê? Porque não é fácil, vocês sabem 1000 vezes melhor que eu, não é fácil receber um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, né? Então, é um momento. Os profissionais também da área da saúde que lidam com as pessoas com ela também podem indicar, encaminhar, explicar por que é importante, né? Mas Carlos, o momento adequado, quem vai dizer mesmo é a própria pessoa, né? E, normalmente, assim, está muito triste, não está conseguindo fazer as atividades habituais de uma forma gostosa, prazerosa, né? Por exemplo, pensando no cuidador, o cuidador tem muito trabalho, então, às vezes, ele não consegue nem cuidar dele direito, mas isso a Dani vai falar mais para frente, tá? Mas, assim, qual o momento de procurar? O momento que a pessoa está sentindo que precisa contar algumas coisas
compartilhar as suas coisas com o profissional, né? Que o cuidador não vai poder ajudá-la, ou ela não quer sobrecarregar o cuidador, o médico não vai conseguir ajudá-la, o fisioterapeuta não vai conseguir ajudá-la nesses aspectos específicos, né? Da área psicológica, evidentemente, né? Então, esse é o momento adequado, né? E é importante que a pessoa se pergunte: estou precisando, será, de uma psicoterapia? Como eu estou? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou cuidando de alguém, da pessoa que me é muito querida? Como eu estou cuidando de mim? Né? Estou me deixando muito para trás? Estou chorando escondido? Estou com dificuldade de me alimentar? Né? Isso pensando nas pessoas no geral, né? É importante se fazer essa pergunta. Estou precisando partilhar algo com alguém? Às vezes a gente não se pergunta, a gente só sente. Se sentiu, vai procurar, vá. O máximo que pode acontecer é o psicólogo falar assim: olha, eu estou vendo que você se enfrenta bem, você tem atitude e tal, você está expondo o seu sentimento. Talvez você não precise agora, né? Pode até acontecer isso, mas vá, procure, procure. Vamos ver aqui. Sim. Como a terapia, a Rocha pergunta. Rocha forte, olha só que interessante, muito mesmo. Rocha forte. Às vezes nós temos que ser rocha e sermos muito fortes, não é? Você já tem isso no seu nome. Como a terapia, ou codinome, como a terapia pode ajudar os pacientes com a rejeição dos familiares perante a doença? É uma outra pergunta difícil, né? Difícil de viver, difícil de responder, difícil estar nos dois lugares, de paciente e de familiar, né? Mas a psicoterapia pode ajudar bastante, exatamente aclarando aquilo que está, ou melhor, trazendo para cima do tapete o que está embaixo do tapete escondido, né? Mas assim, junto com as pessoas que estão precisando, né? Como a terapia pode ajudar os pacientes com a rejeição dos familiares perante a doença? Fortalecendo esse paciente para que ele consiga olhar para os seus familiares, fortalecendo essa família para que essa família consiga olhar para essa pessoa que está com ela, né? Então, as pessoas precisam enfrentar a realidade. É verdade, não é? É verdade. A pessoa, estou com ela, eu estou com ela. E agora, o que eu vou fazer? Tem um tempo, mas é preciso enfrentar. E o psicólogo pode ajudar nesse processo de enfrentamento desse diagnóstico, de enfrentamento desses conflitos familiares que surgem, né? Por exemplo, vamos imaginar um pai de família adoeceu por esclerose lateral amiotrófica. A mãe não estava trabalhando, a mãe, a dona da casa, os filhos pequenos. Olha que situação difícil. E pode, sim, gerar um conflito muito grande ali. E a psicoterapia vai ajudar muito nesse aspecto, né? Uma das questões é falar a respeito disso que a gente às vezes não fala, né? Falar e ter alguém que consegue escutar porque se preparou para isso, que é o profissional psicólogo, né? Rocha, espero que eu tenha respondido a sua questão. Vamos ver a Ana. Meu esposo está com 6 anos e meio de ela. Faço terapia há 3 anos. Me ajudou muito. Poxa, que bacana. Que depoimento legal. Pessoal, o barulho é que eu deixei cair a garrafa de água aqui. Não se assustem. Não quis colocar na mesa para não deixar ela cair da mesa. Eu coloquei aqui abaixo. No fim, não deu certo. Caiu do mesmo jeito. Peraí um pouquinho. Tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, a Alessandra está dizendo, ela veio 2 vezes hoje e me deu alta. Alessandra, fica difícil responder assim diretamente por que ela deu alta, né? Mas eu imagino que ela tenha conversado com você.
Se ela não te encaminhou para outra pessoa, eu imagino que ela tenha conversado e mostrado para você os motivos que você não precisaria da psicoterapia. Espero que tenha acontecido isto. O Adilson pergunta o seguinte: o uso de medicação antidepressivos deve ser evitado? Evitado como? Assim, Adilson, às vezes não, às vezes o antidepressivo ajuda, né? Às vezes pode acontecer que a pessoa está num processo depressivo tão alto, tão forte, tão grave, que ela vai precisar primeiro ser medicada pelo médico, pelo psiquiatra ou pelo neurologista, né? Quando a gente fala de medicações como antidepressivos, o psiquiatra é o profissional indicado, é o médico indicado para receitar, prescrever a medicação. E às vezes, a pessoa está num processo tão profundo de depressão que ela precisa da medicação primeiro para aí a psicoterapia conseguir deslanchar, né? O antidepressivo ele pode sim ajudar o processo terapêutico. Claro que aí tem toda aquela questão, a prescrição médica é extremamente necessária, a pessoa se observar o que está sentindo, como está sentindo, tudo isso é importante. Às vezes é preciso mudar de medicação, né? Não pode tomar a medicação do outro, né? Não pode, não deve. Então é importante que o médico que o acompanha faça a prescrição dessa medicação, né? Se você ficar muito em dúvida, procure um psiquiatra, sim, que é o profissional, é o médico que se especializou para indicar as medicações psiquiátricas, né? Antidepressivos, etc. e tal. Espero ter respondido. Vamos ver aqui. Marcos Filinto, que prazer vê-lo aqui. Verdade, lutar por viver pela vida sempre. Nossa, concordo muito com você. Lutar pela vida. E se estamos vivos, existe a possibilidade de se fazer sempre algo, né? E a luta pela vida deve ser constante. É isso mesmo, Marcos. Eu concordo plenamente com você. Terezinha, Lídia entrou também. Ana, meu esposo só balança. Meu esposo só balança. Cadê você? Gente, sumiu aqui, ó. Ana, sumiu aqui a. Ai, gente, é que tem muita gente falando alguma coisa e eu me perdi. Na verdade, a questão sou eu de novo, eu que me perdi. Isso, você falou que a terapia te ajuda muito. Cadê a Ana, Vilani? Sumiu a Ana, gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui mais, peraí. Achei. Ah, sim, meu esposo só balança a cabeça e faz terapia com a psicóloga uma vez por semana. Olha aí, é isso daí mesmo, Ana. É isso daí. Eu gosto muito de falar em psicoterapia como encontro, né? Claro que é um encontro respaldado cientificamente, né? O profissional tem um conhecimento específico, mas é um encontro entre pessoas. E quais as regras de comunicação? Elas vão ser resolvidas ali entre aquelas pessoas, né? O importante é que seu esposo que ele esteja se sentindo bem, né? E se a psicóloga voltou, é porque ele quer que ela volte, então faz bem para ele. O Adilson está falando assim, o Ronaldo Santos, olha aí nosso amigo Ronaldo Santos para ajudar na comunicação. Hoje a tecnologia foi muito melhorada. E como foi melhorada? Nossa, Adilson, demais, demais. É verdade, o Ronaldo ele está aí, nossa, para dar uma força, o Ronaldo, a Adri Klein, né? O pessoal nossa, faz umas coisas assim incríveis. Gente, tem uma pessoa com ela que ele inclusive fez um vídeo mostrando, eu me lembro só do sobrenome, como ele conseguiu se comunicar por meio do código Morse. Ou seja, tem várias possibilidades, mas é necessário que as pessoas se permitam conhecer, descobrir e buscar
esses meios de comunicação. Esse vídeo tem no YouTube, é só vocês procurarem. Comunicação, pessoa com esclerose lateral amiotrófica, comunicação por meio do código Morse. É muito bonito, inclusive a filha está junto, tem a participação da família, é um vídeo muito bonito. Eu recomendo. A Lúcia está perguntando, eu falei, não, uma pergunta interessantíssima, Lúcia. A Lúcia diz o seguinte, cadê você, Lúcia, aqui? É possível ser paciente de ela e não precisar fazer psicoterapia? Sim, claro. A psicoterapia é um processo facilitador de liberação das emoções, de liberação de tudo que está guardadinho ali, que às vezes não tem onde falar, com quem falar, né? Algumas pessoas conseguem resolver as suas questões internas, os seus problemas e não precisam do psicólogo, né? Claro, é possível, sim. Tem pessoas, por exemplo, né, pessoas que escrevem, poetas, às vezes ele não precisa de psicoterapia, por quê? Ele consegue resolver as suas questões pessoais, particulares, os seus medos, seus monstros, os seus fantasmas, né? Diminuir esses fantasmas, acabar com eles, escrevendo poesia. Veja, esses meios não substituem o psicólogo, mas tem pessoas que descobrem meios. A religião, para algumas pessoas, né? Então, assim, as pessoas descobrem meios de resolver-se internamente, né? Não todos, sim, é possível estar com ela e não precisar do psicólogo. Claro, isso daí. Vamos ver mais, Lúcia, quem mais? Que bom saber que eu respondi. A Cleide está dizendo que, eu acho que é o marido dela, faz psicoterapia 2 ou 3 vezes no mês. Ótimo, muito bom, muito bom. É necessário, né? É necessário. O Adilson está dizendo, no início da doença eu tinha crises de choro, às vezes do nada, conversando com outros pacientes, percebi que isso também ocorreu. Sua experiência, isso seria comum? Sim, é comum. É chamado labilidade emocional. Esse período da ELA, muitas vezes é no começo, logo após o diagnóstico, isso acontece. Tanto as pessoas riem, assim, sem motivo, quanto elas choram sem motivo, né? Ou seja, a emoção, a labilidade vai e volta, muda repentinamente, né? É possível e tem o correspondente biológico nisso, né? Não é apenas psicológico, não é o psicológico quando acontece dessa forma, né? Uma labilidade emocional produzida por questões biológicas mesmo, resultantes da doença, né? É um sintoma da doença. Mas depois passa, né? Quando o choro é intenso, frequente, aí pode ser um momento, sim, de procurar a psicoterapia. Aí o psicólogo pode ser extremamente necessário. Viviane, você chegou, que bom estar com você aqui. Vivi, a cadeira do Adilson é sim, é a Gina. Uma cadeira simpática e muito agradável pelo jeito, né? Olha, a Vivi realmente ela é uma figura. Ela falou assim, olha, a cadeira do Adilson é a Gina. A minha gastro é o Tico. Que bacana, que interessante. Olha, muito legal isso. Acho interessante isso. Dar nome à extensão do próprio corpo, que na verdade é isso, tanto a gastro, quanto a cadeira, quanto a tráqueo, é a extensão do corpo. São objetos necessários para você se locomover, respirar, se alimentar. Né? É interessante, gostei, viu, Vivi? Que bom que você está aqui. Andréa Paula também está aqui, que ótimo. Vamos ver outra pergunta. Ah, Júnior, é verdade. O Júnior, eu acredito que está falando de uma questão que nós conversamos lá em cima, quando eu falei sobre
ignorar, né? Ele usa essa palavra, eu nem tinha pensado nessa palavra porque ela é pesada e é muito triste mesmo esse fato acontecer, né? A pessoa ser ignorada, ela está ali no grupo e de repente ela é ignorada. E me lembrei até de um vídeo feito pela Lady Jacobi, que é a filha da Lady Moreira, que a gente fala Lady Mãe e Lady Filha, né, que as duas têm o mesmo nome, mas tem um vídeo também que fala sobre essa questão de ignorar o paciente e falar com alguém, ou definir algo sobre a pessoa que está ali, às vezes, acamada, e não se dirigir a ela. É muito triste, é muito triste. Ou estamos todos numa festa, todas as pessoas conversam, a pessoa com ela não está conversando. Está ali na cadeira de rodas, sentada, sozinha. Ninguém dirige a palavra a ela, por quê? É preciso prestar atenção nesses detalhes pequenos. É preciso ir lá, às vezes abaixar, porque a cadeira, você fica mais alto que a cadeira. Então, abaixar, olho no olho, e falar: olá, como vai? Eu sou fulano de tal, como você está? Enfim, conversar o que quiser, mas não ignorar em hipótese alguma. Porque a pessoa pode estar calada, quieta, sem falar, mas ela está presente. Um outro exemplo, Júnior, que eu me lembrei agora, né, uma coisa muito comum. Você, às vezes, vai à casa de uma pessoa que está acamada e fica conversando na cozinha, nem vai lá no quarto falar com ela. Tá errado isso, gente. Não pode acontecer. Quem é a dona da casa? É a pessoa que está acamada, sim. Ela está com ela, está acamada, é verdade. Mas ela merece, sim, o respeito, porque ela é a dona da casa. Ela continua sendo a dona da casa. Mesmo que ela não faça mais o bolo gostoso, o almoço gostoso, o jantar, não fale mais, porque ela não pode conversar com as pessoas, porque perdeu a voz. Ela precisa receber o nosso respeito, merece, porque ela é a dona da casa. Então, antes de ficar na cozinha, vamos lá, olá, boa tarde, como vai? Pronto, né? Com licença, como vai? É isso daí mesmo, aquelas regrinhas básicas, é para qualquer pessoa, inclusive para a pessoa que está acamada, ou talvez principalmente para a pessoa que está sem movimento, né? Nós somos muito cruéis às vezes. E precisamos prestar atenção nesses detalhes mínimos, né? Ou então chega na casa do dono da casa, eu não vou falar boa tarde para ele, eu não vou lá cumprimentá-lo, se ele não pôde me receber no portão, ele não pôde por quê? Porque ele não sai da cama, ou ele está na cadeira, no quarto. Eu vou cumprimentá-lo, nós devemos cumprimentá-lo. Muito bem colocado, viu, Júnior? Giovanni, olá, tudo bem? Amanda, vamos ver se é outra, a Rai. O meu cuidador é o meu marido, olha só. Ele está sempre comigo e me apoia e ajuda em tudo que se pode fazer para ajudar. E ajuda em tudo. O que se pode fazer para ajudar o cuidador? Agora eu vou puxar a orelha de algumas pessoas com ela. Não é o seu caso, viu, Rai? Pelo que você está falando. Mas tem algumas pessoas com ela que, às vezes, uma coisa, veja, são várias questões. Tem a personalidade da pessoa com ela, tem o seu momento, aquele momento pessoal ali que ele pode estar com raiva, pode estar alegre, pode estar triste, como ele está internamente, e às vezes ele pode, às vezes, até abusar do cuidador. Em que sentido? Não observando o cuidador, como está o cuidador, né? Aqui a Raita está perguntando assim, o que eu posso fazer para ajudar o cuidador? Então, tem a ajuda que pode ser feita dentro de casa, porque a pessoa está cuidando de você, e tem a ajuda profissional, né? Às vezes, o cuidador está precisando da ajuda profissional. Então, a pessoa com ela pode chegar e falar assim: escuta, por que você não vai conversar com um psicólogo? Vai falar das suas questões para ele? Vai. Por quê? Porque a própria pessoa com ela, aí é para os cuidadores isso, pode se sentir mais aliviada quando ela percebe que o cuidador está se cuidando. Tem esse ponto também, né?
Mas muito pode ser feito. E uma das coisas que pode e deve ser feita, principalmente no seu caso, né, Rai, que é o seu marido que cuida de você, como tem tantas outras pessoas, né, eu lembrei de várias pessoas aqui que o marido ou a esposa que cuida, é não perder o amor, não perder o afeto, não perder a paciência. Até pode perder a paciência, claro. Por quê? Porque vocês têm uma intimidade, uma cumplicidade. Então até pode perder a paciência. Não pode um massacrar o outro, né? O respeito tem que ser dos dois lados. Só que quando nós pensamos que a pessoa está com ela, está impedida de dizer, de gritar, de ficar brava, de expressar, né? Às vezes a gente até, às vezes a gente deve entender também esse lado, né? Então, assim, não é que a pessoa com ela é teimosa, não necessariamente. Eu mandei um recado para os dois aí, né? Para a pessoa com ela também. Acho que precisa, sim, se colocar no lugar do cuidador. Mas me lembrou uma situação que eu vivi com uma pessoa, uma família, né? Que tinha um rapaz que era jovem até. E a mãe era a cuidadora principal. O que que a mãe fazia? A mãe colocava, ele sentava, o colocava na cadeira, a mãe que fazia tudo, né? Era uma senhora já, mas ele era um rapaz jovem. E a mãe colocava, apoiava a mão dele na cadeira de rodas, arrumava um dedo, arrumava outro, arrumava outro, arrumava outro, arrumava outro, só que nunca ficava bom, do jeito que a pessoa queria que ficasse, do jeito que ele queria. E isso era uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, 10, 20 vezes, né? Então, assim, pode acontecer, claro, da pessoa não, do cuidador não conseguir acertar a mão para ficar numa posição confortável. Mas pode acontecer também um abuso do paciente, gente, né? Por quê? Ou vamos pensar numa outra coisa. O que está acontecendo nessa relação aí do cuidador e do paciente que não estão se entendendo? É para se entenderem, né? A primeira vez pode ser, não deu certo, a segunda não deu, mas a terceira, a quarta já é para saber como colocar a mão, como posicionar a mão de uma forma que fique confortável, né? Não é para chegar na décima. Então, às vezes pode acontecer, sim, também é caso para psicoterapia, da pessoa com ela exagerar um pouco, né? Por quê? Porque ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, muitas vezes ela acaba fazendo muito mal para o cuidador. E às vezes não é um único cuidador, às vezes são vários, né? E às vezes é caso de um único cuidador, como é o caso de marido e de mulher. Então, veja, lutar pela vida, como disse o Marcos Filinto. Gente, é isso. É verdade, a doença está aí. É verdade, é cruel, é dura, é. Mas o que a gente pode fazer para viver da melhor forma possível? Né? Já são tantas lutas, é luta para conseguir o BIPAP, é luta para conseguir o home care, é luta para conseguir a transferência de um hospital para o outro, que às vezes é um problema que acontece também. São tantas as lutas, né? O amor não pode deixar de acontecer, mesmo nessas situações de doenças graves. Não pode. É preciso amar, não é? Como que é mesmo aquela música? Vou lembrar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mais ou menos isso. Não sou boa cantora, mas enfim. Vocês entenderam o meu recado, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É hoje. Hoje nós estamos vivos, com algumas dificuldades, com sérias dificuldades, com gravíssimas dificuldades, mas nós estamos vivos, né? Vamos escutar o que disse o Marcos Filinto. Vamos lutar pela vida. Vamos deixar a alegria tomar conta da gente. Vamos deixar o amor, sim, tomar conta da gente. A solidariedade, o carinho, a empatia, o abraço. O abraço é uma coisa que eu gosto muito de falar, tá? Não só falar, como também abraçar. E aí a pessoa que está com ela não pode abraçar. É verdade. É ruim isso? Muito. Dói, 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 dói.
E às vezes a gente sente essa dor, mas nós podemos abraçá-la. E o legal do abraço é exatamente isso, que você abraça e você é abraçado ao mesmo tempo. O fato de tocar no corpo do outro, mesmo que esse outro não esteja levantando os braços, isso é um abraço, isso é um encontro, isso é uma comunhão. A gente está vivendo uma época tão difícil no mundo atualmente, né? Vamos valorizar as coisas mais simples, vamos facilitar que a nossa vida seja mais simples, vamos simplificar e vamos amar. O amor faz parte do ser humano, né? Vou voltar agora para o nosso tema, peraí. Vamos lá, vamos lá. Rai, eu espero ter respondido. A Janete pergunta o seguinte: que tipo de questões eu posso levar para a psicoterapia? Qualquer uma. A decisão é sua. Todas as questões que você quiser. Todas, né? Porque o trabalho do psicoterapeuta, do psicólogo, psicoterapeuta, ele é sigiloso, né? O psicólogo não vai sair contando o que aconteceu lá. Não, não pode. Isso é antiético, né? Então, é um trabalho sigiloso. Quando é necessário sair dali da sessão algum conteúdo, isso é discutido com a pessoa que está sendo atendida, se pode, se não pode, se permite, se não permite, né? Então, qualquer assunto que você queira, você pode levar. Na verdade, qualquer um. A decisão é sua. Não é o que o psicólogo quer ouvir. É de verdade o que você quer levar. O que você precisa levar, o que você pode levar, né? É seu isto. Vamos ver aqui. Olha a Yara colocando uma coisa importantíssima aqui. O apoio da família é fundamental, é verdade, para o paciente. Na verdade, o crescimento, gente, é geral, Yara, não é? O crescimento é de todos. Às vezes a gente aprende no sofrimento, né? Dizem alguns que nós só aprendemos com o sofrimento. Talvez não seja eu não seja tão radical assim, mas o sofrimento nos ensina muito. Mas mesmo assim, com o sofrimento, o que nós podemos fazer da nossa vida? Como contar com a família, né? Como essa ajuda pode ser mútua? Realmente a família é fundamental, em todos os sentidos. Perfeita pergunta da Rocha Forte, disse a Fabiana e a Janete. Exatamente. Creio que familiares que se afastam porque não querem esse problema na vida deles. É verdade. E a gente o papel da gente não é julgar, né? Na psicoterapia também é outra questão. Não é papel do psicólogo julgar ninguém. Julgar a pessoa, julgar o ato que ela fez. Não, não é papel do psicólogo. Não é papel. Mas acontece muitas vezes que os familiares, que existem conflitos, toda família a gente sabe que tem conflito, alguns são mais graves, outros menos. Agora, é necessário enxergar, enfrentar esses conflitos, né? E buscar soluções, buscar meios. E, de repente, tem alguns familiares que não conseguem estar junto com a pessoa que está precisando, a pessoa doente, e nós vamos fazer o quê? Vamos buscar outros meios, porque aquela pessoa tem o limite dela, ela não está conseguindo lidar com aquela situação, né? Eu prefiro pensar assim do que pensar, ela não quer lidar porque ela não quer, porque... Não, ela não pode. Ela não pode lidar, ela não consegue. Ela não tem internamente essa disponibilidade que eu falei a você agora há pouco, né? A disponibilidade interna para lidar com aquilo que eu não quero enxergar, ou com aquilo que eu não aceito, com aquela situação que eu não aceito em hipótese alguma. Mas, aos poucos, eu posso aceitar sim, né? Aos poucos, é importante que a situação, por mais difícil que seja, ela seja aceita, até porque é assim que a gente vai descobrir quais os meios possíveis para conseguir viver uma vida mais gostosa, mais confortável, né?
mesmo em função mesmo tendo uma doença grave. A Cleide diz o seguinte, olha só, ai, olha, o seu marido é uma pessoa fantástica mesmo. O marido da Cleide consegue enxergar que tem coisas piores do que a ela. Pois é, olha só que, olha, gente, ó, vocês viram que exemplo, que depoimento lindo? Ele consegue, uma pessoa que está com ela, ele consegue perceber que existem situações, doenças, problemas muito piores que a ela. Muito interessante mesmo. Será que eu pulei alguém aqui? Eu juro que eu vi o Marcelo Farinelli por aqui. A Rosângela está dizendo que o filho começou a psicoterapia para ajudar a lidar com a doença do pai. É necessário, os filhos também. Opa, os filhos também. Né? O marido, a mulher, a pessoa com ela, enfim, seja quem for. Né? É importante, muito bem, que ótimo, Rosângela, que ótimo. Achei o Marcelo aqui. Ai, olha só o Marcelo Farinelli. Não some, Marcelo. Conforme alguém escreve aqui embaixo, o Marcelo sobe. Olha o que o Marcelo fala. Doutor, eu terei um imenso prazer em doar placas de comunicação, FAR e tablet, para os pacientes que não tenham condição de ter um computador. Ai, que lindo. Olha, gente, vocês ouviram bem? O FAR fazendo uma doação. É uma placa, é um tablet, né, Fari? Eu vi o seu meio de se comunicar, né? Criado por ele mesmo e provavelmente por algumas pessoas que convivem com ele, né, conjuntamente ali, e ele está doando para quem precisar e não tiver condições de comprar a placa. Gente, isso é maravilhoso, né? Isso é muito bonito. Estou vendo a Érica Fernandes por aqui. Cadê a Érica? Érica, cadê você? Mas a Érica está por aqui. Marcelo, amei, viu? Amei, amei. Olha, amei mesmo. Eu quero conhecer você também, tá, Marcelo? A Érica, olha, eu também estou feliz, Adilson, por ver a Érica aqui. Muito. Olha aqui a Érica, achei agora. Por que vai sair, Érica? Pode ficar. Senta, puxa uma cadeira, senta, toma um cafezinho. Olha que deve ter pão de queijo, porque tem muito mineiro aqui nesse grupo. Fica por aqui. Vamos ver quem mais. A Tamara diz o seguinte: vemos tantas pessoas revoltadas e tristes com a situação em que se encontram. Não seria mais fácil tentar ressignificar? A psicoterapia poderia auxiliar? Com certeza, né? Esse é um dos trabalhos realizados no processo psicoterapêutico, né? Vamos reinventar, vamos ressignificar a vida. É possível? É. E o abraço é um meio, por exemplo, uma coisa simples, mas é um meio, né? Vamos ressignificar. A psicoterapia, esse processo ajuda muito nisso. E é extremamente importante que a vida seja ressignificada, que a vida seja reinventada, porque nós estamos, né? Quem mais aqui? Vamos ver. Gente, se eu pulei, vocês já sabem, vocês voltem a me perguntar. A psicoterapia, então, Tamara, sim, com certeza ajuda nesse processo de ressignificação da vida de uma forma muito bonita. Rita entrou, Izzy entrou, Mari entrou. Mari, seu filho tá lindo, viu, Mari? O Murilo é uma gracinha de lindo, gente. Vocês já viram o bebê da Mari? Gente, o Murilo, da Mari e do Rodrigo. Ah, lindo, lindo, lindo. Risonho. Vamos ver a Rocha aqui, perguntando. Quando existe a resistência a se procurar... Não, sumiu. Espera um pouquinho só, vamos... Deixa eu me achar aqui, gente. Achei. Quando existe a resistência a se procurar a terapia, o incentivo de se apoiar com uma crença em um poder maior, a busca da
espiritualidade poderia auxiliar como recurso? Sim, sempre, né? Vamos dizer assim, por exemplo, é o meu trabalho, eu acredito muito na psicoterapia, que esse é um caminho que facilita, um caminho facilitador para a pessoa se encontrar. Mas não é o único caminho, né? Muitos outros caminhos existem, mas é importante que a pessoa tenha consciência do que ela está procurando, do que ela quer e tenha consciência de si. É importante isso, né? Até para não, por exemplo, uma situação que me ocorreu, às vezes você acha que o amigo pode resolver, te ajudar a resolver um problema, e às vezes não, né? Você vai contar as coisas para ele, suas questões pessoais, mas você está num lugar que não é um lugar adequado, não é um lugar com sigilo. O seu amigo ele não entende de psicologia como o psicólogo, o psicoterapeuta entende. Então, essa questão é importante, né? Para a pessoa não se auto-boicotar. É nesse sentido que eu estou falando. Às vezes eu vou, converso com o meu amigo, com a minha amiga e estou aliviada. Mas às vezes o problema continua. Então, é necessário a ajuda do profissional psicólogo para aprofundar essa questão. Agora, a espiritualidade, a religiosidade, os amigos, o abraço, a família, sabe? Isso é necessário, né? E como disse a Lúcia Gonçalves lá em cima, não, Lúcia Vasconcelos, é possível uma pessoa como ela viver sem fazer psicoterapia? Claro. O que é importante? Que ela busque os seus meios de ficar bem, né? Vamos ver aqui. A Cristina faz psicoterapia 4 vezes no mês, que ótimo. A Rita, estou... Oh, Rita, obrigada, viu? Obrigada. A Rita diz o seguinte, eu tive apoio total durante o acompanhamento da ela no HC São Paulo. Eu acompanhando o acompanhamento da psicóloga e meu esposo, sim, eu sendo acompanhada pela psicóloga e meu esposo com o neuropsicólogo. Foi muito, muito importante, gente, olha, é importante também esses depoimentos, né? O pessoal de vez em quando sobe uns coraçõezinhos aqui, olha que maravilha. Gente, o que é a tecnologia? Não, Marcelo Farinelli, olha só que maravilha. E Ronaldo Santos também, né? Vamos ver, quem mais? A Laura diz o seguinte, o meu pai está muito emocionado. Ele sabe da doença, é que subiu aqui, gente, espera um pouquinho só. Ele só sabe da doença e tudo, mas não gosta de ouvir falar e não quer aceitar psicóloga, pois ele... espera um pouquinho, gente, que eu perdi aqui. Achei, desceu de novo. Pois ele tem muita fé em Deus e acredito que ele acha que isso basta, mas ele está precisando de ajuda. Como posso mostrar para ele que ele deve procurar uma psicóloga e deve, às vezes, se enturmar com pessoas que têm a doença? Conversando com ele, Laura, conversando com ele, talvez se você conseguir mostrar para ele o que você percebe dele, no sentido assim, o quanto você percebe que ele está triste, que ele está sozinho, que ele não está conversando com as pessoas, né? Você falar, pai, eu sinto você assim, né? Isso é isso mesmo. Você está solitário, você está sozinho, é a impressão que eu tenho, né? Falar para ele com clareza, isso pode ajudá-lo. E falar, olha, pai, você pode, todo mundo, todos nós temos as nossas questões, que a gente não quer preocupar o filho, preocupar o pai, nós temos isso, né? Então, guardamos para nós. Mas, pai, às vezes você pode ter algumas coisas que você queira falar, e possa e deve falar, para um profissional da psicologia, né? Conheça um, diga a ele, conheça um, conheça primeiro, vá conhecer. Marca uma hora. Isso pode ajudá-lo. Outra coisa também que você pode fazer, às vezes,
vídeos de pessoas falando do que significou a psicoterapia para ela, pessoas com esclerose lateral amiotrófica e pessoas que não têm esclerose lateral amiotrófica também. Né? Acho que é importante, já que ele tem uma dificuldade de falar sobre a ela, né? Mas é possível. É possível. O que não pode acontecer, você não pode desistir. Se você percebe que é importante para ele, então você não vai desistir de conversar com ele a respeito, Leila. Insista. E respeite o momento dele também, claro. Né? Olha, a Érica Juliana também entrou. Nós estamos com um monte de comentários, um monte de gente aqui. Só que eu nem sei onde dá para ver. Pessoal, eu não sei onde dá para ver quantas pessoas tem. Olha só que coisa. Ronaldo, eu preciso da sua ajuda, Ronaldo Santos. Vamos ver o que a Sil também precisa da sua ajuda, que você entende bem dessas coisas tecnológicas. A Sil pergunta o seguinte: o paciente não quer fazer tráqueo, como lidar? Seria o caso da família procurar ajuda para compreender a situação? Uhum, sim. E vamos pensar algo assim, às vezes se colocar no lugar da pessoa que não quer fazer tráqueo é muito importante. Ela tem os motivos dela. É muito delicado falar sobre isso, porque eu porque é algo muito importante mesmo, e ao mesmo tempo é preocupante como falar, entendeu, Sil? Por quê? Porque a tráqueo a gente sabe que é importante, a traqueostomia, mas algumas pessoas têm, não sei, têm os receios dela e não querem. Isso é importante que seja conversado, mas a pessoa também pode dizer que não quer, e pode não querer mesmo, né? Talvez, se é difícil para eu aceitar também uma pessoa que não queira fazer tráqueo, ou não queira fazer gastro. É difícil às vezes quando o paciente fala, eu não quero fazer, eu não quero fazer. Mas por que você não quer? Eu não quero. Algumas pessoas ainda dizem assim, eu não quero prolongar o meu sofrimento. Eu sempre vejo a tráqueo como uma solução, né? Essa é a minha forma de ver como psicóloga. Mas, ao mesmo tempo, eu também respeito a visão da pessoa, se ela não quer fazer. E, às vezes, se ela se sente aceita na sua decisão, ela relaxa e, às vezes, até pode acontecer de querer fazer a tráqueo, sabe? Porque, às vezes, é muito difícil aceitar o diferente. É muito difícil aceitar o pensamento diferente do nosso. A gente quer que todo mundo pense coisas parecidas, né? Então, assim, às vezes, só a aceitação do fato da pessoa não querer fazer tráqueo já pode aliviar a tensão de todos. E, de repente, a pessoa pode falar assim, opa, mas eu acho que eu vou fazer, né? Ou estou me sentindo muito mal, não estou conseguindo respirar direito, eu quero fazer. É difícil a gente respeitar a decisão da outra pessoa. Ainda mais quando ela é muito diferente da nossa, né? Isso eu penso que é algo para refletirmos, para conversarmos muito mais, viu, Sil? Muito mais a respeito disso. Como aceitar o diferente? Por que é tão difícil aceitar quem pensa diferente ou quem toma uma decisão tão difícil como essa? Eu não quero fazer tráqueo, né? Eu proponho que pensemos mais a respeito disso. Mas não dá para não valorizar a psicoterapia nesse momento. É importante. É importante valorizar o processo psicoterapêutico, aconselhar, é importante que a família também participe, até nesse sentido de aceitar a decisão da pessoa, né? Ou a fala dela, né? Não sei se eu fui bem clara nisso, mas vamos conversar mais a respeito da minha proposta. Ah, olha a Rita falando. Rita, eu perdi o que você disse lá em cima. Aí você diz, porém, o meu marido nunca aceitou a gastro. Isso, então, talvez isso seja próximo do que a Sil perguntou, né? Quando a pessoa não aceita. Eu sempre penso que o respeito é muito importante.
E aí entra a questão de respeitar a diversidade, respeitar o diferente, né? É isso. Vamos pensar a respeito. A Lídia diz que faz terapia 4 vezes por semana com uma psicoterapeuta muito especial. 4 vezes por semana, Dona Lídia. Mas é bom, a psicoterapia faz bem, sim. Eu sei porque também já passei várias vezes pelo processo, evidentemente, né? O psicólogo precisa, assim, passar por essa vivência e, de vez em quando, eu ainda faço a manutenção. É, olha o Adilson colocando aqui. Todos esses conteúdos que estão surgindo aqui são temas que são tratados em psicoterapia, né? O Adilson fala o seguinte: pior é quando as pessoas te tratam com dó. Eu detesto quando alguém me fala, não fica assim, fica triste não. Eu sempre respondo, eu estou bem, eu estou feliz e em paz com a vida. E a pessoa pode até estar triste, sim. Não é? Pode. Ou nós não ficamos tristes. A tristeza faz parte da nossa vida, assim como a alegria. Veja, durante muito tempo se cultuou a questão de que alguns sentimentos, como a raiva, a tristeza, o medo, são sentimentos ruins. Ainda se questiona isso, a gente aprende isso na nossa família. Mas se a gente for pensar bem, veja, raiva, amor, ódio, tristeza, alegria, são sentimentos. Enquanto existe o sentimento, ou seja amor ou raiva, não importa, seja ódio, é sentimento. O que realmente faz mal e é prejudicial e é doentio é a indiferença. Ou seja, a indiferença é a ausência de sentimentos. A indiferença mata. A indiferença faz muito mal, faz um estrago enorme. Porque muitas vezes a gente acha que o contrário do amor é o ódio. Mas não é, o contrário do ódio não é, são sentimentos, né? O contrário é a indiferença, isso faz mal. Então, o Adilson tem razão em se incomodar, né? Enfim, não é para ter pena, dó de ninguém, porque nós não vamos crescer dessa forma, crescer como pessoas, né? Espero ter respondido. A Lídia fala uma coisa aqui importante, deixa eu voltar aqui. A Débora faz terapia há mais de 3 anos, super ótimo, né? A Lídia está dizendo que o marido dela ouve melhor do que ela, né? E o pessoal chega falando alto. Vocês já passaram por isso? Já vivenciaram uma situação assim? Então, porque a pessoa não fala, o outro vai falar com ela e grita, boa noite, né? Não precisa. A pessoa está ouvindo, está ouvindo. Então, isso às vezes é necessário que seja apontado para a pessoa que está conversando, né? Olha, não precisa. Com educação e tudo, porque às vezes a pessoa desconhece, né? Não precisa, ele escuta bem, né? Pode falar no tom normal, né? Mas é isso mesmo, Lídia. A audição está perfeita, né? A Rai falando que os amigos fazem a diferença. Concordo com ela plenamente. Vamos ver isso. Eu dei uma subidinha aqui, vamos ver se eu não perdi nada. A Tati Xavier. Ando cansada e sem muita paciência com minha mãe, que é que não vou ler essa palavra aqui, Tati. Eu falo já já por quê. Mas que tem ela. Queria que ela fosse mais forte e reagisse à doença, mas não consegue. E isso a deixa muito triste. E deve deixar você também, não é? Não é uma situação fácil. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E a gente não tem uma receita pronta, né? Para falar, olha, você tem que reagir assim, 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 que você vai ficar melhor. Nós não temos essa receita, nós não temos esse poder.
né? Eu ainda penso que a comunicação, a conversa, o diálogo, o amor são, são instrumentos que nós temos em nossa mão que pode facilitar a relação e a vida ficar mais leve, mais saudável, né? E talvez ela não consiga ser mais forte do que ela está sendo, né, Tati? Talvez ela não consiga. E a gente precisa compreender também, né? Mas que isso cansa, cansa. Claro que você gostaria de ver a sua mãe em alguns momentos felizes, não só triste. E o que fazer para que isso possa melhorar? Tem coisa, é possível fazer. É possível modificar essa forma de existir, né? Ressignificando a vida, reinventando, e é necessário muita paciência para tudo isso. Vamos ver se eu respondi. Meu mundo cabe todos. O entregador de água, o vendedor de natura, o senhor do queijo. Olha que tem pãozinho de queijo onde a Cristina mora. Vocês querem ver só? Enfim, todos. E é incrível. Passam álcool nas mãos e entram para me cumprimentar e bater um papinho. Cristina, ó, muito bárbaro isso, muito legal, muito maravilhoso. Muito bom. Sabe quem eu lembrei? Eu lembrei do José Sebastião Moura. Ele fala que ele fala não, ele tem um escritório no portão da casa dele. Então, a parte da tarde, o que ele faz? Ele vai lá pro portão, quando não está chovendo, evidentemente, né? Abre o portão e fica na calçada. E as pessoas, vizinhos vão passando, param para conversar com ele. E veja, um detalhe importante. O Moura cantou Diana num vídeo que eu passei no terceiro encontro, e isso tem também no YouTube. O Moura, o som da voz dele não sai, mas ele movimenta os lábios, né? Ele não perdeu a articulação das palavras. E ele estava cantando Diana muito bem. E ele vai lá fora, na calçada, e ele recebe as pessoas, ele conversa com as pessoas. É o escritório de portas abertas que ele tem. Isso é ressignificar a vida, isso é reinventar a vida. Isso, Cristina, é isso mesmo. Respondendo para Raquelice, Fernanda, meu pai cuida de mim, ele não aceita ajuda de psicólogo e eu sei que ele precisa. Olha, é uma situação difícil. Também penso que é algo que a gente precisa falar mais vezes a respeito disso, né? Às vezes a pessoa que precisa do psicólogo, que está precisando muito, realmente tem uma resistência muito grande e não aceita. Mas o filho pode estar precisando também, ou a esposa pode estar precisando, né? Enfim. E pode ir, mesmo que a pessoa que você sabe, você ali, família, tem certeza que precisa muito do psicólogo e não aceita, vá você, vá. Converse depois, quando voltar da sessão, converse, fale a respeito de como foi a sessão, do que você sentiu. Isso pode ser um jeito de aproximar a pessoa do psicólogo e quebrar aquela resistência que ele sente em relação ao profissional, ou em relação a olhar as próprias questões que às vezes a pessoa não quer, não pode, não se permite enxergar. Vamos ver aqui. Ah, que linda, Jane. Obrigada a você, Jane. Eu sempre aprendo muito com vocês e aprendi muito com você e aprendo ainda. Muito mesmo. Vamos ver, subiu um pouco aqui. Deixa eu ver onde eu estava. Isso, achei aqui. Olha, Tereza, que saudade de você. Eduardo Ferreira também. Lívia, que maravilha vê-los aqui. Vamos ver aqui outra pergunta. Olha só, Janete Flores, olha o nome dela. Festejar a vida hoje, é isso. Janete Flores, o seu nome já diz isso.
A Débora está me perguntando se eu tenho alguém próximo ou um parente com ela. Débora, que eu saiba, não. Não tenho, né? Mas eu tenho uma irmã que tem ela, familiar, que se chama Valéria Castro Moreira. Eu falo que é minha amiga e irmã. Por quê? Porque ela tem o mesmo sobrenome que eu, né? Nós nos conhecemos no lançamento do livro do César Augusto, Dr. César Augusto Xavier Moreira, né? Mas, então, eu também sou Moreira, também sou Castro, mas que eu saiba, não tenho ninguém com ela, Débora. Vamos ver aqui. Olha, o Jorge também está aqui, senhor Jorge Abdala, muito bom. Pessoal, a transmissão caiu? O problema é aqui, não sei. Estão todos me ouvindo? Isso quem está perguntando é a Beth Grossman. Eu acho que eu estou aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam comigo também. Ana, é verdade. Com amor, tudo fica mais leve. É verdade. Arlindo Vaz. Oi, Arlindo, tudo bem? Ah, que bom, Arlindo. Eu espero estar conseguindo responder as perguntas, né? Mas qualquer dúvida, a gente faz tudo outra vez, tá? Responde de novo, não tem problema. Vamos ver quem mais. A conexão está normal, viu, Beth? A Janete Flores falou. Olha que maravilha. Janete, só vou ficar falando o seu nome agora. Janete Flores, que maravilha. A Vanessa Rodrigues. E quando a família nos deixa sozinha, cria uma realidade própria e sobra tudo para um cuidador. Ô, Vanessa, isso é difícil. Mesmo assim, eu acredito que o psicoterapeuta ele consiga, o psicólogo consiga adentrar essa família e ajudar, para que as pessoas ajudem no cuidado também, não é, da pessoa doente, porque primeiro que se sentir abandonado é muito ruim, e família é grande normalmente, né? Pelo menos tem mais de duas pessoas, ou só tem duas, mas já são duas, né? Então um tem que ajudar o outro. Beth, a sua internet, então? Porque aqui pelo jeito tá tudo ok. Acerta essa internet, Beth. Vamos ver. A Vanessa está. O familiar não pode, entre aspas, lidar. E se nenhum pudesse? É verdade. Então vamos pensar numa coisa, pensando na questão da psicoterapia também, que é um assunto muito discutido no atendimento psicoterapêutico, né? Alguém tem que poder, né, cuidar da pessoa que está doente. Quanto mais pessoas, melhor. Algumas pessoas da família de verdade fogem por uma série de razões. Não é nosso papel julgar, né? Mas é preciso cuidar. É preciso cuidar. Sabe uma coisa que eu sempre penso? É o seguinte: a mãe cuida do filho, né? Às vezes a mãe cuidou do filho, às vezes o filho tem algum problema de saúde, a mãe cuidou com tanto carinho, durante tanto tempo, fez tantas coisas, e às vezes a mãe adoece e aí não tem nenhum filho para cuidar dela. É um exemplo só. São questões importantes de serem refletidas, sem julgamento, né? Sem julgamento. Cada um tem o seu motivo para fazer ou para não fazer. O que nós não podemos é deixar a pessoa sem cuidados, porque ela não pode se cuidar sozinha, né? Leide, que prazer te ver aqui, Leide Jacobi, que ótimo. Pessoal, vou fazer uma propaganda aqui, de vez em quando eu faço propagandas, né? Porque, olha, eu só esqueci a data, mas a Leide vai colocar na Associação Procura, mas tem um vídeo que participou de vários festivais e ganhou um festival agora que eu esqueci o nome, Leide, desculpe, mas eu esqueci qual festival que foi. Mas vai passar, o vídeo vai ser passado aqui em São Paulo. Depois a Leide coloca o lugar.
que é sobre a mãe da Lady Filha, da Lady Jacobi. E o título é Pagar por quatro nunca mais. Pagar quatro nunca mais. Por quê? Porque a Lady Mãe, ela sempre gostou muito de ir a shows. Aí o que acontecia? A Lady pagava por 4 pessoas. Por quê? Porque ela vai de maca, né? Então pagava por 4 pessoas, mas ela é uma só. E aí, em contato com a Mara Gabrilli acabou fazendo um projeto de lei, virou lei. Então, assim, pagar 4 nunca mais. Esse é o título do vídeo, muito bonito, por sinal. E também é uma lei, a lei de Moreira. Cada pessoa paga por si. Não é porque está de maca, ocupa não sei quantos lugares, não é porque é obeso, ocupa não sei quantos lugares, não. Cada um paga por si. Então, quem puder, vá assistir. É emocionante, é muito lindo, é muito especial. Um trabalho muito bonito. Leide, por favor, deixe os endereços, ok? A Lúcia Vasconcelos, pessoal, olha, eu estou falando, eu nem sei que horas são, porque o que eu menos olho é o relógio, tá? Então, a hora que vocês derem, né, quem não puder ficar ou quiserem que a gente termine, a gente para. Vamos ver o que diz a Lúcia. Obrigada pelos corações aqui, Luiz. Desde o diagnóstico de ela, vejo diante de mim 2 opções: encarar ou entrar em depressão. Encarar a realidade ou entrar em depressão. Optei por encarar a realidade. Sinto Deus ao meu lado sempre. Lúcia, beijo, Lúcia. Muito lindo, muito emocionante. Gente, olha, veja, reinventar a vida, a escolha dos caminhos, né? Daqui para frente, que projeto que eu vou fazer para minha vida, que projeto que eu quero. Eu vou ficar doente, me lamentando da vida, vou encarar a situação, vou enfrentar, né? Vou me segurar a Deus, vou fazer psicoterapia, o que eu vou fazer, né? É importante. Olha, o Jorge, não gostei, Jorge, a internet do Jorge, que sempre foi maravilhosa, tá ruim. Jorge, ainda bem que a minha tá boa aqui, tá? Ainda bem. Olha a Mônica Farinelli falando do irmão dela. Olha só, ó. Marcelo Farinelli, meu irmão, é demais. Sempre pensando nos outros. Ah, Mônica, é verdade. Foi muito bonita essa doação das placas da Fire Tablet que ele vai doar. Nossa, muito bacana mesmo. Vamos ver aqui. A Alessandra também entrou agora. Que bom te ver aqui, Alessandra. A Marlene, eu vi também lá para cima, que já foi agora, a Cláudia Gama, que é uma fisioterapeuta que eu não a conheço pessoalmente, mas, assim, além de tudo, é uma poeta maravilhosa. Né? É fisioterapeuta e é poeta. Eu sei que ela estava aqui na coluna que vai subindo de vez em quando. Vamos ver a Marlene. No caso da minha esposa, do meu esposo, só quem ficou e está encarando tudo sou eu, pois todos se afastaram, até mesmo os mais próximos. Pois é, Marlene, como é difícil isso, né? Marlene, você sabe uma coisa que você me fez lembrar, agora eu não me lembro se foi o segundo encontro, se foi o terceiro encontro da Associação Procura. Eu não me lembro agora se foi. Mas eu me lembro que tinha uma amiga, vizinha da família, que estava no grupo. Não me lembro se é André o nome da pessoa, mas enfim, a pessoa sabe de quem eu estou falando. Essa vizinha também ajuda nos cuidados. Então, muitas vezes, os familiares não podem, não conseguem, ou seja o motivo que for, a gente pode contar com os vizinhos, com os amigos. É importante pensar nisso, né? Contar com a ajuda de outras pessoas, mesmo que não sejam da família. Por quê?
O vizinho pode, aliás, eu me lembrei agora de uma pessoa de muitos anos, lá da época de 2002, 2003, do setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, quando eu trabalhava lá, né? Os vizinhos vinham ajudar, porque era só a esposa que cuidava do marido. Claro que ela não dá conta. Os vizinhos revezavam. Então, é importante pensar nisso, né? E muita gente pensando junto, de repente a gente até consegue um meio de resolver essa questão do cuidado, que é criar uma rede de vizinhos, de amigos. A pessoa às vezes não pode ficar o dia todo, mas uma hora que ela fique, já dá para o cuidador principal fazer algo diferente, deitar e dormir, por exemplo. Pensem nisso. Vamos amadurecer essa ideia e ver como nós podemos inserir os vizinhos, os amigos, nesse contexto, né? E tem muita gente que se sente bem em ajudar. Vamos pensar nisto. Vamos ver mais o que temos aqui. A Fabiana, nós cuidadores precisamos nos colocar no lugar para conseguir aceitar, pois o dia a dia nos abate, nos entristece, é verdade. Oh, obrigada por suas palavras, Fabiana, imagina. Graças a Deus, nos abaixamos para falar com a mãe. Toma banho no chuveiro, maravilha. Sempre que possível, a levamos para almoços, passear. Creio que assim, que quem tem a doença tem alguns momentos de alegria. Gente, são necessários. Veja, o que é tomar um banho de chuveiro? Isso também faz parte do conteúdo das sessões de psicoterapia. Porque, às vezes, a pessoa toma banho no leito. Mas tomar banho no leito para uma pessoa que está com o corpo paralisado é diferente de tomar banho no chuveiro. Porque conforme a água cai, seja com chuveirinho ou com chuveirão, conforme a água cai, a sensação de movimento dá um prazer enorme. A sensação de movimento corporal. A água está caindo, ou o chuveirinho está tocando nas várias partes do corpo. A sensação é muito boa, é muito saudável. Olha, Fabiana, muito bonito o seu depoimento também. E que sirva de lição para a gente, né? Que a gente não esqueça disto que vocês e os seus parentes fazem com a sua mãe, né? Muito bom, muito, muito bonito mesmo. Vamos ver aqui. Jorge, eu não vou falar, tá? Que eu fiquei com vergonha agora porque você me elogiou, tá? Eu fiquei com vergonha, não vale. Respondendo para Jorge, Mônica Farinelli é muito especial mesmo. É Mônica também, né, Jorge? Também, é verdade. Claro, a Fabiana está falando o seguinte, olha o que ela falou aqui. Vânia, você poderia, ao menos uma vez por semana, nos dar uma frase, ao menos? Muito bom ouvi-la. Obrigada, Fabiana. Aí ela nos faz aprender a não esperar nada de ninguém, pois quando pedimos o mínimo é porque realmente estamos precisando desse colo. É verdade, é verdade. Você está cobertíssima de razão. Eu vou fazer aqui como eu poderia... Eu vou fazer isso que você falou. Eu faço isso na comunidade Ela Brasil, que está terminando. Estou fechando a comunidade Ela Brasil. Os membros já estão todos comunicados, evidentemente, porque o Facebook é muito mais dinâmico, né? E também porque eu quero dar mais tempo para a procura, eu quero dar mais tempo para a comunidade Ela Brasil no Facebook, né? Então eu estou fechando aquele outro espaço que é na plataforma Ning. Lá eu faço isso em muitos momentos, né? Mas eu vou fazer, prometo. Muito legal, Fabiana, gostei, eu vou fazer sim. Farei isso, farei uma mensagem, uma frase todos os dias. Porque tem frases que as próprias pessoas com ela me falam e ficam dentro de mim, ecoando dentro de mim. E às vezes eu consigo transformá-las em poesias, e às vezes eu consigo falar para outras pessoas e faz bem para outras pessoas e para mim também. A gente sempre aprende, verdade. A Leide filha, a Leide Jacob está falando aqui, vamos ver. Deixo aqui o meu depoimento. Minha mãe é atendida pela Vânia.
Você mesma, olha, isso é segredo, viu, Leide? Agora já foi, já falei. E vocês já leram também. Que também dá suporte para toda a equipe de cuidadores e auxiliares. Esse tratamento faz toda a diferença para a saúde de todo o grupo e com certeza para minha mãe também, é verdade. Leide, você tem razão, eu sei que é verdade mesmo. Às vezes nós nos preocupamos apenas com a pessoa, com ela, com o cuidador principal, mas tem os outros cuidadores que fazem parte da equipe que também precisam ser cuidados. E é verdade. Super obrigada, Leide. Muito, muito bacana. Muito bacana você estar aqui e você estar falando aqui. Muito bacana mesmo. O César, mamãe tem 80 anos, não quer fazer tráqueo. Qual o benefício? Olha, César, e agora? César, você me colocou, agora não sei o que responder para você. Ela não quer fazer tráqueo? Então, que situação. Já conversou com o médico já falou com ela, olhando para ela, olho no olho, já explicou, o fisiorrespiratório também, outros profissionais também. É importante isso, que todos expliquem o que é tráqueo. Ela sabe o que é tráqueo, né? E outra coisa, assim, a idade em si, fazer tráqueo ou não, em função da idade, eu não usaria esse critério, né? Também porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vive, e hoje as pessoas com ela vivem muito tempo, né? Então, assim, a sua mãe, se a sua mãe viver mais 60, mais 10 anos, por exemplo, 15 anos, né? Será que ela sabe tudo sobre a tráqueo, o que é? Isso foi explicado, mas assim, explicado com carinho, com compreensão, com entendimento do que ela está sentindo, né? Às vezes é uma resistência dela porque ela desconhece. Às vezes a pessoa tem medo de colocar a tráqueo. Algumas pessoas ficam envergonhadas de estar com tráqueo, né? Então são muitos detalhes que existem aí que a gente precisa ver. Mas a idade eu não coloco como um critério, não, de fazer ou não fazer, tá? Podemos aprofundar essa questão também, se você quiser, César. Maria de Fátima, boa noite. Mila, olha, Mila, que Mila, eu falei de você hoje para uma psicóloga de Salvador, tá? Eu vou passar o telefone dela para você. E tem um ambulatório também, então eu só não sei te dar os dados agora, mas eu vou passar para você um lugar que faz o atendimento ambulatorial pelo SUS, tá? Eu farei isso. A minha irmã acha que está atrapalhando porque está morando na minha casa com meu marido e nós estamos bem por ela estar aqui. O que devo fazer para ela se sentir melhor? Então, Mila, não tem uma receita pronta, né? Mas a sua irmã vai percebendo nos atos, no tom de voz, né, no comportamento de cada um, se ela está incomodando ou não. E às vezes vocês estão imbuídos de amor e querem cuidar mesmo dela, como estão fazendo. Mas ela não quer, como é muito comum em pessoas que estão com ela, se sentirem um peso para a família. Muitas pessoas se sentem assim. E talvez seja a fase da sua irmã, seja esse momento que ela está se sentindo assim, mas converse muito com ela a esse respeito. É o melhor caminho, o diálogo. O diálogo e o amor que você nutre por ela e que a sua família nutre por ela. Né? Até ela se sentir mais confortável, porque ela está sentindo que está atrapalhando vocês. É o que ela está sentindo. E esse sentimento também deve ser respeitado. Né? Mas, devagar, você vai conversando, você vai mostrando para ela que ela faz parte da família. Agora, ela faz parte desta família. Né? E vocês estão disponíveis para cuidar dela. A Zita. Zita Ramos. A Zita é uma graça de pessoa também, viu? Zita, cadê você? Espera um pouquinho que eu subi demais aqui. Ah, sim. Quase sempre estamos de bem com a vida. Né, primo Adilson? É que é o pessoal do pão de queijo. Esse daqui gostam do pão de queijo, que eu vou contar, viu? E é verdade. A Zita tem Isso vocês podem ver pelo Facebook dela, o quanto ela passeia, o quanto ela viaja, o quanto ela e o Carlos estão
sempre buscando novos lugares, e o Adilson também vai por aí, tá? É só vocês olharem as fotos dos passeios deles. Olhem para vocês verem que delícia. Respondendo para a Fabiana, Vivi. Fabi, a doutora tem um canal no YouTube. Ah, é verdade, eu tenho um canal no YouTube. Obrigada, Vivi. Eu esqueci se foi a Fabiana que falou portador ou se foi outra pessoa, não me lembro agora quem foi. Mas alguém falou, acho que foi não lembro quem foi. Alguém falou portador de esclerose lateral amiotrófica. E eu falo que não existe portador, que a gente porta o documento. Se nós fôssemos portadores da doença, nós iríamos fazer assim. Então, eu estou doente agora, mas daqui a pouquinho eu vou deixar minha doença ali no cantinho, depois eu vou lá e pego. Isso não é verdade, né? Nós não deixamos a doença. Ela está com a gente, nós podemos dar vazão à saúde, isso nós devemos fazer. Mas não dá para a gente falar assim, eu vou deixar a doença ali no cantinho. Não, nós podemos falar, meu documento eu vou deixar lá no canto, vou deixar na carteira, vou deixar em cima da mesa, da TV, enfim. Isso eu posso falar. Por quê? Porque eu porto a identidade, eu porto o número da carteira de motorista, enfim. Mas a doença, ela, nesse momento, ela faz parte da vida da pessoa, né? Então, a pessoa com ela, eu prefiro falar assim, a pessoa que está com ela, a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, do que falar a pessoa portadora de, porque é muito pesado isso, né? Portar a doença, porque a gente não pode abrir mão dela, né, no estalo de dedos, não. Então, eu não sei se é isso que você está dizendo, Vivi, se é por conta disso que você fez essa colocação para a Fabi. Mas, enfim, fica a divulgação do canal também. Cris, um beijo, viu? Muito bom saber que você está aqui. Cris Abdala. Ô, César, foi interrompido o vídeo? Ai, que pena. Não sei o que aconteceu. Aqui está tudo em ordem. A Tereza, apareça, tá? Eu sinto saudade também. Gente, o profissional também sente saudade, sente falta das pessoas que ele atende, que ele tem contato. O profissional da psicologia, por exemplo, psicoterapeuta, convive com as situações mais delicadas, mais graves, sabe, às vezes preciosas, mesmo que seja o medo, seja a raiva, mas assim, com aquilo de mais profundo que existe, com a essência do ser humano. O psicoterapeuta convive. E essas pessoas fazem parte da vida dele, né? Fazem parte da vida do profissional. Como fisioterapeuta, fono, faz parte da vida, né? Então, assim, eu também sinto saudade, viu, Tereza? Dani. Dani a Dani Morgan vai falar para vocês sobre as questões relacionadas aos cuidadores. Em breve, numa live aqui, que eu não me lembro a data, mas a Dani é uma pessoa muito especial. É uma psicóloga que eu recomendo. Obrigada, viu, Dani? A Ivanete, preciso muito fazer terapia, mas me incomoda o fato de chorar muito nas sessões. Às vezes nem consigo falar, isso é normal? Ué, você está com vontade de chorar? Chora. Claro que é normal, faz parte. Faz parte do seu processo, né? Tem pessoas que ficam durante sessões e sessões e choram. Por quê? Porque elas precisam expor esse choro, vamos dizer, esvaziar toda essa lágrima, essas lágrimas que existem dentro dela, o máximo que ela puder, para aí conseguir parar, falar sobre as suas questões pessoais, particulares, né? Vamos ver aqui. A Tati está dizendo que a conexão está normal. Pessoal, vocês já estão cansados? Querem encerrar? Nem sei que horas são agora, 22h55. Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, vamos ver se tem alguma. A Dani também falou que a conexão está ok, o Carlos. A Vanessa caiu, que pena, Vanessa. A Débora, fico muito feliz ao ver o carinho que você fala do Moura. Meu irmão, ele realmente se reinventa e conquista todos que se aproximam dele. É verdade, Débora. Ele é uma figura maravilhosa mesmo. E você deve ser também, né? Para reconhecer
todo esse jeito especial do Moura, com certeza você também tem isso dentro de você. Ah, a Beth voltou. Ah, que ótimo. O Marcelo Farinelli, a primeira fase da doença, na aceitação, realmente é muito crítica. Nesta fase eu não queria nada. A mãezinha da paciente pode estar nesta fase, mas já passa. É só ter um pouquinho de paciência. Olha, o Fari falando, e é verdade. Às vezes, na fase inicial, é um processo muito difícil. Por isso que eu digo que após o diagnóstico, durante o diagnóstico, é importante fazer sim um encaminhamento para um psicólogo. É importante que o profissional, o médico que está dando o diagnóstico, que ele faça sim um encaminhamento. Que os outros profissionais que vão lidar com essa pessoa, que façam encaminhamento. Por quê? A fase inicial de diagnóstico é muito difícil, né? A anterior já é difícil, porque se sente uma série de sintomas e não se sabe o que é, né? Depois do diagnóstico também precisa de um acompanhamento, de um apoio, é necessário. Mas pode ser isso sim, viu, Marcelo? Eu acredito que sim. Olha, a Leide está dando aqui a dica do filme. O filme Pagar 4 Nunca Mais foi selecionado no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo e será exibido nas seguintes datas e locais. Sábado, 25 de agosto, às 20 horas, na Cinemateca. Quinta, 30 de agosto, às 17h30, no Cine Sesc. A mãe da Leide, a Leide Moreira, estará com a gente. Vai ser lindo, eu também concordo, vai ser muito lindo. Vamos todos nos encontrar lá. Que ótimo, que maravilha. Muito bom, ó, o recado está dado, pessoal, é só anotar. A Mila falando, eu como cuidadora sinto que fico mais tensa que minha irmã. Ela está bem, anda com dificuldade, mas anda e fica em casa sozinha porque eu trabalho. Então, Mila, de repente você está precisando falar com o psicólogo, sim, né? Talvez seja importante, até para ajudar a sua irmã a vivenciar esse momento e você a sua ansiedade, né? Que às vezes, claro, que toma conta da gente. Então, as lives, Mila, as lives elas têm acontecido aqui na Associação Procura no mês de agosto. Mas a gente sempre acaba conversando. Tem o meu canal no YouTube, tem outras formas de conversa também. A gente sempre vai conversando, mesmo na Associação Procura, eu sempre respondo as questões que são feitas, né? E a gente se encontra, claro. Então tá bom, vamos finalizar então? Isto, a Sil, quando eu falo Sil, é Silvânia Almeida, né? Aquela graça de pessoa. Vamos finalizar, vamos. E eu vou salvar também. Quem mais aqui? Ah, obrigada. Olha, foi muito bom estar com vocês. E tem a Maria José Pereira Tomás falando, a Débora é maravilhosa também, viu, Débora? Que bacana. Mas vamos terminar então hoje. E Vivi, um super abraço, Zita, um super abraço, um super beijo para todos vocês. Caso eu não tenha respondido alguma questão ou tenha ficado alguma dúvida, façam no site da Procura, no Facebook, e eu responderei com muito prazer. E foi muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima, então.